E aí pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho e hoje nós vamos falar de aquarismo com a presença especial da Tsuru. Estava conversando com o Zé Aquário esses dias, aproveita e pode seguir a página dele, que é uma página muito informativa, eu vou deixar onde vocês conseguem achar ele aqui. E a gente estava falando justamente porque o filtro de areia fluidizado, ele é muito eficiente, ele ocupa pouco espaço, só que ele tem pouca aceitação no aquário ornamental. A gente estava falando das relações de manutenção, de projeto, porque precisa ser feito direitinho para não dar errado. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. O filtro de areia fluidizado, ele é um equipamento simples, consistindo no corpo, a água passando e a areia. A mídia principal dele é a areia. A diferença do fluidizado para o leito fixo, igual a maioria dos filtros de aquário, é que no leito fixo a mídia fica paradinha lá e a água vai passar nela. No filtro fluidizado, seja ele de areia, de K1, tem outras mídias também, bolinhas de plástico também, a água ela passa, ela movimenta essa areia e essa areia toma um comportamento de fluido, daí o nome é areia fluidizada. Não tem muito uma determinação oficial do que é do que não é, mas o pessoal fala que o meio se comporta como um fluido. Gente, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, são os nossos primeiros vídeos de um filtro de areia fluidizada. É o nosso vídeo que mais foi assistido até hoje. E percebam como a areia ela não fica subindo e descendo, ela toma forma da água, ela fica uma entidade ali na água, ela toma uma altura certinha, ela fica, e quando o filtro desliga, ela assenta. Então, isso é o filtro de areia fluidizada. Eu vou deixar aqui nos comentários o link desse vídeo para vocês verem inteiro, para não ficar muita coisa aqui, e podem ver que vocês vão gostar. As vantagens do filtro de areia fluidizado são muitas. A principal é que é um filtro econômico. Você tem um corpo, é um corpo liso, e você tem a mídia que é areia, e ambos são mais baratos do que qualquer outro filtro complexo. Então você tem uma economia muito grande na construção do equipamento. O outro ponto é a economia na mídia. A mídia de areia é areia comum, é uma mídia extremamente barata. Então, se você for comparar com qualquer outra mídia filtrante, qualquer uma que você for comprar em loja, a areia vai ser muito mais barata. Principalmente porque você usa em uma pequena quantidade. Outra vantagem é que você tem a maior superfície específica útil de todas as mídias filtrantes. Então, você consegue, num pequeno volume de espaço, ter uma excelente taxa de nitrificação. Então, você tem um filtro muito menor. Então, você economiza, além do tamanho do equipamento, no espaço que ele ocupa. A outra vantagem é que você tem as maiores taxas de remoção de amônio e nitrito que você vai ter em filtragem biológica, que a literatura aponta, justamente por causa da fluidização da areia. Você aumenta essa taxa de remoção. E a última vantagem que eu posso citar aqui em relação a aquários é que ele funciona tanto para aquário doce e marinho. Ele vai funcionar nos dois aquários do mesmo jeito. O filtro de areia fluidizado também tem as suas desvantagens. Uma desvantagem grande é que você precisa de uma bomba corretamente dimensionada para o tamanho do filtro e para a quantidade de areia. Se você mudar o tamanho do filtro e mudar o tipo de areia, uma areia mais grossa, uma areia mais fina, você precisa de uma bomba com características diferentes. Então, nessa bomba tem que levar em consideração a vazão e a coluna d'água da bomba. Então, essa é meio chatinho de fazer, de dimensionar, então o pessoal não gosta. Outra desvantagem é que você precisa da manutenção com regularidade, você precisa ficar atento com regularidade. Por exemplo, se a mídia de areia ela for colonizada, ela altera a densidade, ela vai ficando mais leve à medida que a colônia vai crescendo, porque a colônia é mais leve que a areia, então ela vai ficando mais densa, então a água consegue subir ela mais na coluna d'água, então ela pode ir para fora, então você tem que ficar regulando ali.
Se der algum problema de quebrar, você jogou no chão, caiu, quebrou, para consertar já dá mais um problema, porque ele tem uma série de medidas, de tubulações ali para fazer dar certo. Outra desvantagem muito grande, talvez a maior desvantagem, e que não torne comum em aquário ornamental, é que o filtro de areia fluidizado ele não faz filtragem física e nem a filtragem química. Ele só faz filtragem biológica. Ele ainda, no caso da filtragem física, ele acaba sujando o aquário, porque as colônias vão se soltando da areia, elas vão indo para a coluna d'água, elas vão saindo do filtro. Então você acaba jogando aquelas partículas na água. A gente fez um sistema, né, um teste com um tanque com a caixa d'água, com tilápia, para cultivar, para testar o skimmer de água doce. Nós botamos um filtro de areia fluidizado, justamente por causa dessa alta taxa de remoção de amônia. Como não era nada ornamental, a água não precisava ficar limpinha, foi o melhor filtro, ocupou pouco espaço, era muito peixe, muito peixe, muito peixe. A gente tem uns vídeos aqui no YouTube, então você pode seguir na nossa página aqui, procurar. Eu vou deixar o primeiro fixado aqui no primeiro comentário para vocês verem esse filtro de areia. E essa parte de soltar a parte de foi muito interessante, por quê? Porque as tilápias comiam. A tilápia comia esse biofilme que o filtro soltava. E acabava que o filtro criava alimento dos próprios dejetos dos peixes, e os peixes se alimentavam, tipo, uma taxa de conversão muito grande mesmo, maior do que a maioria das literaturas que a gente viu. Agora que a gente viu as vantagens, as desvantagens e o que é o filtro de areia, vamos dar umas informações aqui de quando a gente acha bom usar um filtro de areia. O primeiro caso é quando você tem um aquário superlotado. Se você tem um aquário superlotado, você precisa de uma alta taxa de remoção, o filtro de areia vai te ajudar muito nisso, muito mesmo. O outro caso é quando você tem um baixo espaço de filtragem. Quando você tem pouco espaço, o filtro de areia ele te dá essa filtragem biológica num bom espaço, num espaço curto. Então você vai ter uma eficiência melhor, então você pode deixar o resto do seu espaço para filtragem mecânica e filtragem física. E o outro caso é quando você já tem um sistema funcionando, mas ele não está te atendendo na parte da filtragem biológica. Ao invés de você montar um sistema todo novo para te atender, você põe um filtro de areia fluidizado que ele vai te atender. Bom, se você quer usar um filtro de areia fluidizado, eu vou te dar algumas dicas que podem ser muito úteis na hora de você escolher, na hora de você montar o seu filtro de areia fluidizado aí. A primeira é filtro grande e pouca mídia. Como o filtro de areia fluidizada, a mídia está em movimento, ela expande bem. Como eu mostrei no vídeo, vocês viram como ela expande bem. Você não precisa ter muita mídia. Como a superfície específica é muito alta, então você não precisa ter muita mídia. Então você pode fazer um filtro muito grande com um pouquinho de mídia só, que vai dar um melhor resultado. Com isso você vai evitar a fuga de areia do filtro, você vai ter área de fluidização, você vai reduzir a tensão que você vai ter que dar, porque na medida que a mídia for ficando mais leve, ela for subindo, você vai ter espaço. Então botar menos mídia é muito bom, não precisa ter. Então, falando em mídia, vou dar umas indicações de quantidade de areia que precisa dizer que é muito pequena. Se você vai usar um filtro complementar de areia, a indicação que a gente dá aqui é de cerca de 1 a 2 gramas para cada litro de aquário. Então você tem um aquário de 1000 litros, você vai usar 1 kg de areia. 1 kg de areia é um saquinho assim, pequenininho. Vai ter um filtro grande para essa areia fluidizar, vai usar 1 kg de areia. Para aquário muito povoado, você vai fazer somente filtragem biológica, agora é o caso das nossas tilápias, é de 2 a 4 gramas de areia por litro. Então, na caixa que a gente usou, acho que tinha 2 litros de areia, tinha 400 litros o negócio, mas no começo tinha 60 tilápias, por 24 tilápias grandes e 400 litros. Tinha mais de 30 quilos por metro cúbico, assim, em relação a 30 quilos por metro cúbico, então tinha, acho que 16 quilos, não, acho que 12 ou 14 quilos, eu não lembro de cabeça quanto tinha, mas era muita quantidade de peixe num volume muito pequeno, filtro de areia dando conta. A amônia 0 a 0,5, então o filtro de areia funciona muito bem.
Bom, então se você está com problemas de filtragem, está com problemas no seu aquário, tem um equipamento que não está funcionando direito, entre em contato com a gente, manda mensagem para a gente, manda e-mail para a gente, liga para a gente, que a gente tem nosso programa de consultoria, é um programa muito sério, que nós damos atenção especial ao nosso cliente para resolver o problema dele. Nós temos uma linha de produtos feita sob encomenda para atender a necessidade específica da pessoa, então a gente consegue trabalhar o tamanho, a gente consegue trabalhar a tubulação, a gente consegue trabalhar um monte de variável que as lojas não conseguem entregar, que a produção em massa não consegue entregar. Então manda mensagem pra gente que a gente vai te ajudar a resolver o seu problema aí. E aí pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Eu sempre gosto de falar muito de aquário, filtro de aquário eu me empolgo. Então vou dar um único cupom aqui de desconto nas nossas bactérias púrpuras, na BPNS. Então quem for lá na nossa loja virtual e comprar BPNS, é só colocar o cupom lá, o código é CIMBFF. Você vai ter 10% de desconto na nossa bactéria púrpura. Então corre lá porque é o único cupom, validade de 24 horas a partir da publicação de vídeo, e quem pegar primeiro leva. Então é isso, pessoal. Abraço e até mais.